Aperta o teu cinto então agora e vamos decolar, amém? Abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 1, versículo 1. Essa é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Eu quero dar continuidade à árvore genealógica de Jesus. Quem esteve aqui nos outros episódios, levanta a mão. Glória a Deus. Nós ficamos aqui durante um tempo falando sobre a árvore genealógica. Já falamos sobre todos esses personagens que nós acabamos de ler. E nós agora estamos no rei Salomão. Salomão, você pode ler comigo aqui. Ele foi filho do rei Davi. Coloca no versículo 17, por favor. Assim houve 14 gerações, desde Abraão até Davi. Já falamos sobre todas elas. E 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. Então nós começamos no segundo ciclo dos 14. Amém? Falamos de Davi e agora estamos falando agora sobre Salomão. E eu queria que você fechasse seus olhos e colocasse a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesta noite. Entronizado seja o teu nome no nosso meio. Que seja feita a tua vontade. Porque sabemos que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A minha oração nesta noite, Deus, é que o Senhor venha falar conosco. E nos revelar muitos segredos que diversas vezes nós lemos, mas dificilmente entendemos. Se o teu Espírito não estiver conosco, não há revelação. Por isso nós pedimos nesta noite, abre o nosso entendimento. Leva as nossas mentes cativas ao teu altar e derrama sobre nós aquilo que de fato o Senhor tem para falar nesses dias. Eu te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Dê o melhor aplauso, você pode dar a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 9, versículo 1. Quero que você leia comigo, diz assim: Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, lhe veio a vontade a fazer. O Senhor tornou, quer dizer, o Senhor apareceu outra vez, tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. 6. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e esta casa que santifiquei o meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel será ditado e motejo entre todos os povos. 8. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor a esta terra e a esta casa? O que Deus está falando com Salomão? Nós aqui começamos falando sobre Abraão, Isaac e Jacó, falamos sobre Judá, falamos sobre toda a linhagem
como nós vimos ali em Mateus capítulo 1. Falamos no último culto sobre árvore genealógica, falamos sobre Salomão. Quem esteve aqui, levanta a mão. Algumas semanas atrás falamos sobre Salomão. Falamos aqui que Salomão é um filho que nasceu de uma mulher chamada Batseba, né? Salomão, na verdade, o seu irmão tentou tomar o seu trono. Acabou que vieram trazer a notícia para o rei Davi. O rei Davi se levanta já muito velho, quase morrendo. Davi unge Salomão rei no seu lugar. Salomão assume o trono. Aí Davi começa a dar umas ordens para Salomão, que Salomão deveria matar fulano de tal, Joabe, e assim, várias pessoas. Davi começa a dizer o que Salomão deveria fazer no seu reino. Salomão faz exatamente tudo aquilo que Davi havia dito para ele. Salomão assume o trono. No capítulo 8, você leu comigo aqui da última vez. No capítulo 8, quando Salomão ele inaugura o templo que ele fez, porque Davi teve o desejo de fazer, mas Deus não permitiu que Davi fizesse, porque Davi tinha as mãos sujas de sangue, por causa das batalhas. Então Davi dá toda a planta, dá os recursos para Salomão. Quem constrói o templo é Salomão. Salomão, quando vai inaugurar o templo, no capítulo 8, depois você lê na sua casa, ele levanta as mãos, ele começa a orar. A Bíblia diz que desce fogo do céu na inauguração do templo. Então Salomão, ele pôde ver e ter experiências genuínas com Deus. E o grande problema, igreja, não é nós começarmos bem, mas o grande problema é nós terminarmos bem. Porque começar bem, a grande maioria das pessoas começa, mas terminar bem é que é o grande lance. Nós precisamos compreender que o nosso Deus é um Deus que se renova a cada manhã. O nosso Deus é um Deus que vive de glória em glória, de manifestação em manifestação. Quanto mais você quer conhecer Deus, mais você tem desejo de conhecê-lo. Quanto mais você experimenta de Deus, mais você percebe que Deus quer se revelar para você. Então Deus, ele é uma fonte inesgotável de conhecimento. Mas essa fonte, você só vai conseguir se renovar se você for à fonte todos os dias beber. A fonte, por mais que ela esteja disposta para você a qualquer momento, você precisa ir até a fonte para beber dessa água. Estamos juntos até aqui? Então, o que nós precisamos como igreja é entender que todos os dias nós precisamos nos relacionar com esse Deus de relacionamento, para poder conhecer o seu coração e saber de fato aquilo que ele deseja para nós. E Deus aqui no capítulo 9, ele se revela a segunda vez para Salomão. Já tinha aparecido a primeira em Gibeão, e a segunda vez ele chega para Salomão e diz: Salomão, se você fizer tudo o que eu te ordenar, se você cumprir os meus mandamentos, os meus estatutos que eu te ordeno, você vai ter um trono, vai ter paz no teu trono, e os teus descendentes terão um trono para o resto da vida. Porém, se você se desviar do meu caminho, se você adorar outros deuses, se você andar por outro caminho e não fizer aquilo que eu te ordeno, você, infelizmente, Salomão, comerá o pior dessa terra. O que Deus estava falando para Salomão é o seguinte: Salomão, você tem duas opções. Quando você vai para Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, diz que o Senhor diz que coloca diante de nós a bênção e a vida, a maldição e a morte. E ele chega ao ponto de dizer assim: escolhe você. Porque a escolha sempre vai ser nossa. Servir a Deus é uma decisão. Servir a Deus é nós compreendermos que muitas coisas que Deus espera de nós é diferente daquilo que nós pensamos sobre nós. Servir a Deus é abrir mão muitas vezes daquilo que nós acreditamos, em troca daquilo que nós iremos receber. Servir a Deus é muitas vezes você deixar de viver o que você quer viver para poder viver aquilo que Deus tem para você. Mas o final disso tudo é o que mais me deixa alegre, é a recompensa da obediência. Quando você é obediente, você vai colher frutos da tua obediência. Quando você é negligente, quando você não obedece, infelizmente, você também colherá frutos. Porque a tua semeadura, entenda uma coisa, a tua semeadura, ela é opcional. Você pode semear ou não. Você tem o desejo de fazer se vai semear ou não, mas a colheita é obrigatória. Tudo que você semeia, você colhe. Você não é obrigado a semear, mas tudo que você semeia, você colhe. Concorda comigo? Se você faz coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você faz coisas ruins, por mais que ninguém esteja vendo, existe um que está vendo todo momento. E no momento exato, vai vir a colheita. Eu costumo dizer, é como se você passasse num sinal vermelho. O sinal está vermelho e não tem ninguém olhando. Você vai e avança o sinal. Naquele primeiro momento não aconteceu nada. Só que depois de alguns dias, bate uma pessoa na tua porta e traz um papelzinho dizendo para você: isso aqui é para você. Porque a conta sempre vai chegar. Sempre vai chegar.
Por isso a Bíblia diz que tudo que nós temos o costume de fazer em oculto, Deus revelará num tempo oportuno. Muitas vezes nós acreditamos que as decisões que nós tomamos, ninguém está vendo. Mas o grande problema não é nós nos preocuparmos com quem está vendo, mas é nós nos preocuparmos quem nós estamos representando nesta terra. Porque a grande questão é que o povo de Deus, ele se preocupa muito mais com quem está vendo do que propriamente quem ele está representando. Muitas vezes queremos ter uma boa reputação diante das pessoas, mas não nos preocupamos com aquilo que Deus espera de nós. E enquanto a nossa chave não virá, por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com este século. Porque esse século que nós vivemos, o século que nós vivemos, está querendo ensinar para você e para mim que o errado virou certo. Esse século que nós vivemos quer dizer para mim e para você que é normal homem com homem, é normal mulher com mulher. Você é homofóbico? Não, eu não sou homofóbico, eu sou Bíblia. Eu não sou homofóbico, eu sou Bíblia. Eu amo o pecador, mas eu abomino o pecado. Eu amo a pessoa que está no pecado, mas eu não posso compactuar com aquilo que ela está fazendo, porque aquilo que ela está fazendo é contrário às ordens que o próprio Deus deu para Salomão. Deus falou para Salomão que ele não deveria desobedecer, que Deus falou para Salomão que se ele obedecesse, guardasse os mandamentos e cumprisse os mandamentos, Deus iria dar resposta para Salomão e o trono de Salomão seria perpétuo. As gerações futuras iriam tomar posse desse trono. Mas Salomão começa o seu reino bem. E eu queria que você fosse comigo para o capítulo 11, versículo 1. Coloca para mim, por favor. 1 Reis, capítulo 11, versículo diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses, com letra minúscula. A estas se uniu Salomão com amor. 3. E tinha 700 mulheres. O cara é corajoso, né? Uma só já dá trabalho. Imagina 700. Fora as concubinas, que era mais de 300. E 300 concubinas. E as suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhes perverteram o coração para seguir outros deuses, com letra minúscula. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu. Quero parar por aqui. Então, Salomão, ele começa bem o seu trono, o seu reino. A Bíblia diz que quando Salomão, ele tem a oportunidade de orar ao Senhor, ele pede sabedoria. Todos nós sabemos disso, que Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia, o homem mais rico da Bíblia, né? Nunca houve riqueza igual a de Salomão e nunca vai haver. Salomão foi um homem que teve tudo que ele queria. Quando você lê com calma, Deus trouxe paz no reino de Salomão. Salomão não tinha guerra. Só que no final do seu reino, ele começou a se envolver com mulheres que Deus falou que ele não deveria se envolver. O grande problema nosso é que muitas vezes nós nos envolvemos em coisas que Deus não quer que nós nos envolvamos. Muitas vezes entramos em lugares que Deus não aprova. Mas o grande problema dos dias de hoje é o nada a ver. As pessoas têm o costume de dizer nada a ver. Quem pesa essa balança, se tem a ver ou se não tem a ver, não é você e não sou eu. O que pesa essa balança é esse livro aqui chamado Bíblia. O dia que esse livro for a tua balança, o dia que esse livro for o medidor do teu comportamento com Deus, a tua vida, eu posso garantir para você que 2024 será diferente. O dia que você ainda julgar a tua vida de acordo com aquilo que você pensa, você vai continuar vivendo como você vive. Mas o dia que você começar a entender que existe um Deus que está lá nos céus, mas que também está aqui na terra,
Um Deus que é galardoador daqueles que o buscam. E um Deus que está com os olhos abertos, fitando em todo momento a terra e buscando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O dia que isso entrar no teu coração, você vai começar a entender que o nada a ver não faz parte da tua história. Posso ouvir um amém? Salomão, ele começou bem o seu reino. Ele, quando vai julgar, o primeiro julgamento de Salomão, já que falei aqui, eu vou repetir, vem duas mulheres, né? Elas, cada uma teve um filho na mesma época, as duas estão dormindo com os seus filhinhos agarrados. Aí uma delas deita em cima do filho, sufoca o filho morre. Aí ela vai, levanta de madrugada, pega o filho morto, coloca no braço da outra, e pega o filho vivo e leva para o braço dela. No dia seguinte, essa aqui que estava com o filho vivo, quando ela acorda, ela olha, o filho está morto, mas não é meu filho. Aí ela olha e vê que o filho dela está no braço do outro. Aí ela fala assim, já sei, vamos levar para o rei. Porque quando tinha um problema naquela época, quem é que dava consulta? Era o rei. O rei que resolvia os problemas. Hoje em dia não tem um pastor para fazer gabinete? Naquela época tinha o rei. Então vamos falar com o rei. Quando vem falar com o rei, fala assim, meu rei, o filho daquela mulher é meu. Aí a mulher fala assim, não, o filho é meu. Não, o filho é meu. Filho é meu, filho é meu, filho é meu, filho é meu. Salomão, cheio de sabedoria de Deus, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não tem a sabedoria humana, mas tem a sabedoria que está no livro de Tiago, a sabedoria que vem do alto, ele não toma decisões terrenas, ele toma decisões na terra, pautado naquilo que o céu determina. Então Salomão, ele vai e fala assim, já sei o que eu vou fazer, me dá uma espada. Deram uma espada para ele e falou assim, me dá um menino vivo, eu vou cortar no meio, vou dar metade para uma e vou dar metade para outra. Aí essa aqui, que não era mãe, diz assim, eu acho viável isso, nem eu nem ela. Aí a mãe fala assim, não, meu rei, eu prefiro que o menino fique vivo com ela do que morto comigo. Aí Salomão, uau, você é a mãe. Aquela notícia percorreu toda aquela região. A fama de Salomão chegou até a rainha de Sabá. 1 Reis capítulo 10, depois você lê na sua casa. A rainha de Sabá, quando vai visitar Salomão, ela fica impressionada, porque ela começa a perceber que tudo que tinham falado do reino de Salomão era completamente a mais aquilo que ele vivia, do que aquilo que ela tinha ouvido falar. Eu tenho falado, hoje eu fiz uma reunião aqui com um grupo da igreja, e eu estava falando para eles sobre excelência. Nós, como corpo de Cristo, precisamos aprender a viver na excelência. Excelência em todas as áreas da nossa vida. Não precisa levantar a mão, mas quer ver uma coisa que Deus não gosta? É uma casa bagunçada. Deus tem pavor de bagunça. Quem gosta de bagunça são espíritos imundos. Todo lugar que tem bagunça, espíritos imundos se apoderam. Casa bagunçada, a tua casa pode até ser simples, mas ela não pode ser uma bagunça. A tua vida não pode ser uma bagunça. A tua maneira de se relacionar com o teu cônjuge não pode ser uma bagunça. A forma de você viver junto com os teus filhos não pode ser uma bagunça. O nosso Deus não é um Deus de bagunça. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de precisão, é um Deus de excelência. Enquanto você não entender isso, tem coisas que muitas vezes o povo de Deus vive, sofre e está sofrendo porque não está sabendo viver. E excelência, entenda uma coisa em nome de Jesus, excelência não tem a ver com riqueza. Excelência não tem a ver com coisas caras. Excelência tem a ver com capricho, com zelo. Você pode morar numa casa humilde, mas a tua casa tem que estar limpa. Você pode morar num barraco, mas quando as pessoas chegam na tua casa, elas ficam impressionadas com a forma como você trata as coisas. Isso é digno de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Salomão, ele era um homem da excelência. Quando a rainha de Sabá chega no seu reino, ela fica impressionada com tudo que ela viu. A Bíblia diz que os mordomos, os serviçais de Salomão, o traje deles era algo que ela ficou impressionada. A forma como eles se vestiam, a forma como eles falavam, como eles se comportavam, a organização do reino de Salomão. As pessoas precisam olhar para mim e para você, precisam ver Deus na nossa vida. Nós não precisamos abrir a boca para dizer que somos crentes, igreja. Nós precisamos agir como tal. Nós precisamos nos comportar como homens de Deus, vocês como mulheres de Deus. Então Salomão, ele começa o reino muito bem, mas no final ele faz tudo diferente do que Deus havia ordenado. Ele tem 700 mulheres, 300 concubinas. Ele começa, quando você continua lendo, ele começa a levantar altares para outros deuses. Ele começa a queimar incenso, ele começa a fazer um monte de coisas que Deus não havia dado ordem para que ele não fizesse. E eu quero que nessa noite você troque adoração a outros deuses e coloque no lugar de outros deuses uma coisa que muitos homens e muitas mulheres de Deus têm adorado nos dias de hoje, chamado dinheiro. Existe um Deus chamado Mamon.
Toda pessoa que adora Mamon, que adora o dinheiro, ela não percebe, mas ela troca o Deus Todo-Poderoso por algo tão pequeno. E quando ela acredita que a esperança dela é ter muito dinheiro, que se ela tiver muito dinheiro, ela vai resolver o problema dela. Quando ela entende isso, quando ela acredita nisso, ela está dando lugar, o primeiro lugar, para o Deus chamado Mamon, e está colocando de lado o Deus Todo-Poderoso. Salomão fez exatamente isso em outra proporção. Salomão, ele começou a adorar os deuses das suas mulheres. Salomão, ele era seduzido pelas mulheres, e as mulheres contavam historinha. Eu estou precisando levantar um altarzinho ali. Quanto que é? Tanto. Então vai lá, eu pago. O que você está precisando? Eu pago. Porque como Salomão era muito rico, ele começa a cultuar outros deuses de outras formas. E o que nós precisamos é compreender que o nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Se tem uma coisa que Deus não divide é a glória. Ele quer ser adorado, ele quer somente ser adorado. Eu conversava hoje com um casal muito precioso aqui desta casa. E eu dizia para ele, a gente estava conversando e papo vai, papo vem. Ele estava falando que ele ia para a igreja na segunda, ele ia à igreja na terça, na igreja na quarta, na igreja na quinta. E eu estava falando para ele, cara, o grande problema é que muitas vezes nós vamos para a igreja nos relacionar com um Deus que nós não conhecemos. Muitas vezes nos enfurnamos dentro da casa de Deus, trabalhando para alguém que nunca tivemos relacionamento. O que a igreja precisa é conhecer o Deus a qual ela serve. Porque enquanto a igreja não conhecer esse Deus que as Escrituras falam, ela nunca vai saber aquilo que de fato agrada a esse Deus. Você concorda comigo que eu sou pastor dessa casa? Mas se vocês não tiverem um relacionamento íntimo comigo, vocês nunca vão saber o que eu gosto. Vocês sabem que eu sou homem de Deus, eu sei que vocês são pessoas de Deus. Mas a pergunta é, eu não sei o que vocês gostam de comer. Vocês não sabem o que eu gosto de comer. Por quê? Porque só através da intimidade a gente sabe aquilo que de fato está no coração do outro. O que Deus espera de mim e de você é uma vida de intimidade, é um relacionamento íntimo, é um relacionamento onde quando você conhece, quer conhecer mais. E quanto mais você quer conhecer, mais você deseja em conhecer mais. Porque quando você conhece o coração desse Deus e você sabe o que Ele gosta e o que Ele não gosta, se você de fato o ama, você não usa palavras, como o profeta Isaías diz. Esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas você adora esse Deus com atitudes. Salomão, ele começa bem o seu reino e ele termina mal. E Deus começa a dizer para ele o seguinte: olha, Salomão, por que você terminou mal? Virá uma sentença, mas ela não vai cair sobre você não, Salomão. Ela vai cair sobre o teu filho. Quando você continua lendo as Escrituras, aí vai falar de um homem chamado Roboão. A gente vai ler mais à frente, vai falar sobre ele. Mas Roboão, ele era filho de Salomão. Quando Salomão morre, Salomão dá o trono para ele, deixa ele como rei. A Bíblia diz que naquele momento, o Senhor, grava isso no seu coração, não foi o diabo não. O Senhor levanta um profeta chamado Aias. Aias se encontra com um homem chamado Jeroboão, que já tinha trabalhado para o rei Salomão. A Bíblia diz que ele divide o reino de Israel em 12 tribos. Roboão, que era o filho, fica com a tribo do sul, a tribo de Jerusalém. E Jeroboão fica com a tribo de Israel, que é a tribo do norte, Samaria. O reino de Israel foi dividido. Eu pergunto para você, lê com calma a Bíblia. Foi o diabo que tomou o reino? Sim ou não? Não. Tem muitas coisas na tua vida e na minha vida que muitas vezes nós perdemos. E que nós colocamos a culpa no diabo. E o diabo não tem nada a ver com essa história. Muitas coisas na nossa vida nós perdemos porque nós não sabemos guardar os mandamentos e os estatutos que Deus nos ordena. João capítulo 14, versículo 21. Eu amo esse texto. Aquele que me ama, grava isso no seu coração. Aquele que me ama é aquele que guarda e obedece os meus mandamentos. Esse sim é o que me ama. E esse que me ama será amado pelo meu Pai. E Jesus continua dizendo: e eu, Jesus, me manifestarei a ele. Porque Jesus só se manifesta àquele que o agrada. Pessoas desobedientes não conseguem ver a glória de Deus. Pessoas que murmuram, que usam a sua boca para falar coisas torpes, não conseguem desfrutar daquilo que Deus tem. Salomão, ele tinha tudo para ter um reino maravilhoso, ele até teve. Só que quando você lê com calma, no final do capítulo 9, ele no final começou a ter guerra. É levantado um homem chamado, se não me falha a memória, Haddad. Ele era o rei de Edom. E o Senhor levantou esse homem contra Salomão.
Quando Deus primeiro diz para ele que ele teria paz, mas depois, por ele desobedecer às ordenanças de Deus, as atrocidades começam a chegar até o seu reino. Deus tem uma promessa para a tua vida. Eu preciso, em nome de Jesus, que você creia nisso. Não creia no que eu estou te dizendo, creia no que a Bíblia nos afirma. Deus tem promessa para os seus filhos. A Bíblia diz que o melhor dessa terra está separado para você e para mim. Só existe uma pessoa para separar essas promessas da gente. Quem, pastor? O diabo? Não, somos nós. Quando nós desobedecemos às ordenanças de Deus, quando nós andamos por caminhos que não são caminhos de Deus. Ele diz o seguinte: ei, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Eu sou um artigo definido. Eu sou a verdade. Não existe duas verdades, Leonardo. Só existe uma verdade, e eu sou a vida. Ninguém tem vida sem Jesus. A vida que nós vivemos nesse mundo sem Jesus nada mais é do que uma porcaria de vida. Um ser humano, quando ele não vive com Jesus, ele não tem plenitude de vida. Plenitude de vida é você ser pleno em todas as áreas. Eu trabalho no mercado imobiliário há anos. Eu tenho clientes bilionários. Eu tenho homens que trocariam tudo que eles têm para ter uma paz que muitos de vocês têm. Eu conheço homens que dormem à base de remédio. Vocês conhecem também. Eu, quando vou dormir, muitas vezes eu vou dormir com muitos problemas na cabeça. Eu bato a cabeça no travesseiro, eu durmo igual uma pedra. Eu não tomo um remédio. Quando eu quero, minha esposa tem que me deixar mentir. Quando eu quero acordar às 5 da manhã, eu acordo sem despertador. Quando eu quero acordar às 8, acredite se você se quiser ou não. Quando eu quero acordar às 8, eu acordo às 8 sem despertador. Você acredita nisso? Sabe por quê? Existe uma paz que excede todo entendimento humano. E essa paz só é revelada para aqueles que o adoram e têm intimidade com Ele. E é essa paz que Jesus quer nos dar. O mundo em que nós vivemos é um mundo tenebroso, é um mundo louco. Se está ruim, eu tenho uma notícia péssima para te dar essa noite. Vai ficar pior ainda. Mas para aqueles que são do Senhor, por mais que eu e você andemos no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o nosso pastor está conosco e Ele vai nos livrar de todo e qualquer mal. Quem anda com o Senhor, glorifica o Senhor. Quem anda com o Senhor vai andar em lugares altos, vai andar em lugares que muitas pessoas às vezes duvidam. Eu quero dizer para vocês o seguinte: existe um Deus que faz coisas, proezas, maravilhas no meio do povo. A única coisa que está faltando nessa terra são homens e mulheres que acreditem de verdade quem Ele é. A fé é aquilo que você, teus olhos não conseguem ver, mas a certeza daquilo que está no teu coração. Fé é a única coisa que move o coração de Deus. A Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte: sem fé é impossível agradar a Ele. Mas quando Ele acha homens e mulheres de fé na terra, quando Ele acha, Ele agarra e Ele não solta mais. Ele começa a fazer coisas incríveis. E aqueles que não acreditam falam assim: caramba, o fulano é demais. Não, o fulano não é demais não. O fulano só crê. O fulano não tem nada a ver com a história. A Belém não tem nada a ver com a história. Existe um Jesus que eu vim nessa noite apresentar. Um Jesus que um dia chegou para Salomão e falou assim: Salomão, se você for fiel a mim, tudo que você precisa você vai ter. Mas se você, Salomão, não entender o que eu estou te dizendo, o teu trono não será para tudo sempre. Depois você lê na tua casa o capítulo 11. A Bíblia diz que o Senhor, Ele por misericórdia, Davi, que era fiel ao Senhor, por misericórdia Davi, Ele permitiu que a tribo de Judá continuasse de pé. Deus só não acabou com o reino de Judá, não foi por causa de Salomão, foi por causa de Davi. Quando você lê a Bíblia, é interessante que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, amém? E nós sabemos que Davi foi um assassino, foi um adúltero. Davi, ele errou. Davi mandou um certo momento fazer um censo. Ele confiava em Deus, mas teve um momento que ele pediu para contar o povo, que ele estava preocupado com quanto ele tinha. Davi fez tantas coisas erradas, mas a fidelidade de Davi a Deus era algo incrível. Quando alguém chegava para Davi e mostrava para Davi que ele havia errado contra Deus, a Bíblia diz que Davi lançava o rosto em terra, lançava o rosto no pó.
E ele chorava, e ele quebrantava o seu coração e pedia perdão a Deus por aquilo que ele tinha feito. Davi não se preocupava de magoar pessoas, mas Davi de forma nenhuma queria magoar o coração de Deus. O grande problema é que nós hoje, de tudo que eu falei, grava somente isso se você quiser. O grande problema hoje é que nós queremos ser aceitos pelos outros e não estamos preocupados com aquilo que Deus quer de nós. Deixa eu te dizer uma coisa, vão ter momentos na tua vida que Deus vai precisar te tirar de alguns ambientes, te levar para outros lugares, para que a glória dele se manifeste na tua vida. Vão ter relacionamentos que Deus vai afastar do teu caminho, que não fazem parte da tua história. Tem coisas que Deus vai começar a fazer, mas Deus só vai fazer na vida daqueles que forem fiéis. Deus só vai fazer na vida daqueles que estão dispostos a abrir mão do seu eu para viver as promessas de Deus. Salomão, ele foi um homem que teve toda a sabedoria do mundo. Mas Salomão, ele em um momento da sua história, ele se perdeu com os prazeres da vida. O mundo em que nós vivemos, igreja, tem muitos prazeres para nos oferecer. Não viva de prazeres momentâneos, viva daquilo que é eterno. Existe uma promessa de que eu e a minha casa, você e a tua casa, serviremos ao Senhor. Não abra mão dos prazeres eternos para viver os momentâneos. Existe uma responsabilidade que está sobre os teus ombros, que é da tua casa, da tua geração. Todas as vezes que eu olho e eu leio as Escrituras, eu percebo claramente que o Senhor não me chamou. O Senhor chamou a minha geração para fazer parte de uma árvore genealógica. Quando eu leio a árvore genealógica, eu percebo claramente que não tem a ver com Abraão, mas tem a ver com Isaac, Jacó, Judá, Salomão, Roboão. Tem a ver com uma árvore genealógica inteira. A promessa de Deus não foi feita para um homem só. A promessa de Deus foi feita para vários homens que vêm após ele. Só que a única pessoa que pode impedir essa bênção na vida da sua família é você. Cuidado com quem você anda. Cuidado com aquilo que você ouve. Você não pode vir para um culto de quinta-feira, de domingo, se encher de Deus e no dia seguinte pegar um aparelho de Instagram e ficar olhando mulher pelada. Você não pode chegar e acreditar que nem tem ninguém olhando. Aquilo que te alimenta é que vai determinar quem você é. O que você come. Certa vez perguntaram para um camarada, e aqui eu encerro. Meu amigo, eu vejo que você vai à igreja já há muitos anos. Você lembra de todas as pregações que você ouviu? Eu falei assim, não lembro de todas não. Lembro de uma ou outra que me marcaram um pouco mais. Mas por que você vai tanto tempo na igreja e você não consegue lembrar de todas? Aí ele chegou pro cara e falou assim, esse cara que estava sendo interrogado, chegou pro outro e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra o que você comeu há um mês atrás? Claro que não. Como é que eu vou lembrar o que eu comi um mês atrás? Você lembra o que você comeu há 2 anos atrás? Claro que não. Como é que eu vou lembrar que eu comia 2 anos atrás? Pois é, você não lembra. Mas foram essas comidas que você não lembra que te fortaleceram para chegar até o dia de hoje. O que eu quero dizer para você? É necessário nós nos alimentarmos todos os dias do Senhor. É necessário nós comermos esse livro, mastigar ele, jogar ele dentro do coração. A Bíblia não foi feita para andar debaixo do braço. A Bíblia foi feita para andar no coração. Quem ama de verdade, zela por aquele que está ensinando. Eu não sei você, mas para mim, Jesus é tudo na minha vida. Eu só estou aqui por causa dele. Tudo que a gente tem vivido nesses dias não tem nada a ver conosco, tem a ver com ele. A glória é dele, a honra é dele. Ele é o Senhor da glória. E ele está me trazendo aqui essa noite para dizer para o teu coração que existe um capítulo na tua vida que você ainda não viveu, mas esse capítulo só vai se cumprir no momento em que você colocar Jesus Cristo como centro da tua vida e não permitir que ele venha a ser o segundo lugar. Não troque as coisas desse mundo por aquilo que é eterno. Assim como aconteceu na vida de Salomão, não permita acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe nessa noite.
Que o Senhor fale ao teu coração coisas que eu, como ser humano, não vou conseguir revelar. O desejo do meu coração é que nós nos tornemos uma igreja saudável. Porque uma igreja saudável é uma igreja que cresce naturalmente. Eu não tenho desejo nenhum, e do fundo do coração, eu não tenho desejo nenhum. Vamos crescer, vamos crescer. Não. Vamos botar meta. Aqui não tem meta. Aqui não tem meta. A minha Bíblia, igual a tua, diz que Paulo semeou, Apolo regou. Mas a Bíblia continua dizendo que quem dá o crescimento é quem cresce é o Senhor. Quando eu faço alguma coisa crescer, eu sou obrigado a sustentar. Tudo que você faz crescer é você que sustenta. Só que você só vai ter condições de sustentar por um tempo. Depois você não tem mais condições de sustentar. Mas tudo aquilo que Ele sustenta é eterno e dura para o resto da vida. Que Deus nos abençoe. 2024. Vai ser o melhor ano da nossa história. Vai ser um ano que nós vamos viver coisas incríveis. Em nome de Jesus. Eu estou trabalhando, e muito, para em breve te apresentar aquilo que Deus vai fazer. Quando eu mostrei para minha esposa, ela falou assim: você é maluco. Não, eu não sou maluco. Eu conheço o meu Deus. Eu sei que Ele é um Deus de excelência. E Ele vai fazer. Porque Ele disse para mim que vai fazer. Tudo que o Senhor fez na minha vida até hoje, tudo sem exceção, tudo, foi o Senhor. Quando Deus fala para mim assim: faz isso, muitas vezes eu fico perguntando assim: é ou não é? É você ou não é, Senhor? Ele fala: sou eu. Faz isso. Eu vou e faço. E as coisas acontecem. Faz isso. As coisas acontecem. Nós precisamos andar debaixo da nuvem. Se a nuvem for para a direita, é para a direita que a gente vai. Se a nuvem for para a esquerda, a gente ora para que ela volte para a direita. Que Deus nos abençoe. O nosso governo, do fundo do coração, é lógico que a gente se preocupa, mas eu vou falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração, e o Senhor está aqui hoje, é testemunho. Eu não estou preocupado com o governo. A minha vida, ela não é pautada no governo. A minha vida é pautada no Senhor. A economia pode estar explodindo. Eu e você vamos prosperar no meio do caos, porque é promessa de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos leve para os nossos lares, debaixo da proteção dEle e da sua graça. Que o anjo forte do Senhor continue nos guardando, não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um aplauso bem forte.